maior, especialmente aos servidores e servidoras municipais. Estamos iniciando mais uma edição do programa Sindicato em Destaque. Lembrando sempre que esse programa está sendo retransmitido pela FM Líder de São Miguel. Agora são 12:02, hoje 20 de janeiro. O programa será apresentado por Edileia Melo e George Castro. Nessa edição apresentaremos as seguintes manchetes. Sindicec realizou nesta segunda-feira, dia 16 de janeiro, sua primeira Assembleia Geral. Juiz concede liminar que autoriza bloqueio dos recursos do FPM e ICMS de Quixeramobim. E temos também as nossas notícias sindicais. Sindicato em Destaque, editorial. Não é comigo. Essa é a história sobre 4 personagens. Todo mundo, alguém, qualquer um e ninguém. Havia um importante trabalho a ser feito e todo mundo tinha certeza que qualquer um o faria. Qualquer um poderia ter feito e ninguém o fez. Alguém se zangou porque era um trabalho de todo mundo pensava que qualquer um poderia fazer, mas ninguém imaginou que todo mundo deixasse de fazê-lo. Ao final, todo mundo culpou alguém, quando ninguém fez o que qualquer um poderia ter feito. Esse texto ele é muito antigo, mas ele é sempre muito atual, né? Parte da necessidade de que cada um faça o seu dever, cada um cumpra, né, com as suas atividades, porque já pensou, George, se cada segmento, né, se cada pessoa, se cada cidadão, se cada cidadã realmente cumprisse com amor, com fidelidade, né, a sua consciência, a necessidade, as demandas, para o bem do próximo, como a gente estava num mundo bem melhor de se viver, né? De criar nossos filhos, netos, onde na verdade o mundo se tornaria muito mais humano, menos competitivo, menos desigual, né? E mais solidário. Com certeza, Edileia. Esse texto ele realmente é bem pequeno, né? Bem simples, mas que passa uma mensagem muito interessante para todos nós, que é esse papel do cooperativismo, da gente trabalhar em conjunto, de não ficar esperando só um pelo outro, né? Mas fazermos a nossa parte, partir para esse entusiasmo que cada um tem. Nós temos a nossa juventude, né, aí à frente de nossas ações. Essa juventude que não é só de idade, né? Mas nosso espírito, né? Essa juventude de espírito. E que a gente possa contagiar nossos amigos, contagiar o nosso ambiente de trabalho. A gente sabe que o nosso município principalmente vive um momento muito difícil, um momento muito delicado, mas que a gente não pode perder essa força, essa garra que todos nós temos. Estamos aí na terra do Antônio Conselheiro, esse grande líder, né? Grande exemplo, grande referência. Grande exemplo para todos nós. Então, a mensagem, principalmente, que esse texto quer nos falar hoje é que nós não podemos desistir, né? Que estamos aí começando mais um novo ano, que não sanou as dificuldades do ano passado, né? A gente continua aí nas mesmas bandeiras de luta, né? Inclusive, poderíamos estarmos com outra pauta. A gente tem aí um exemplo da campanha salarial de 2018 lançada pela nossa federação. E a gente está aqui ainda pedindo salários do ano anterior, né? Importante também nunca perder a esperança e acreditar em nós mesmos, né? Nós, enquanto sindicato, a gente tem assim a consciência tranquila, porque nós sabemos que nós estamos cumprindo o nosso papel. A gente está fazendo o que realmente precisa ser feito, independente, né, de prefeito, independente de sigla partidária. O sindicato levanta a bandeira dos servidores públicos do município. Isso aí ninguém pode contestar, porque a direção que está lá à disposição para fazer o trabalho com o aval da Assembleia, porque nós não temos poder de liberar, nós temos poder de executar. Na verdade, quem libera é a Assembleia. E aí, adentrando aqui já na manchete, né, da edição de hoje, nós vamos fazer assim, George, só um pequeno retrospectivo do que aconteceu para a gente chegar
na liminar que foi concedida pelo juiz, bloqueando recursos da prefeitura, né, no que diz respeito ao FPM e ao ICMS. É de conhecimento de todos que a situação em relação aos atrasos recorrentes do pagamento dos servidores teve um agravo, né, de julho do ano passado, né, e até agora, infelizmente, e por conta disso, a Assembleia decidiu deflagrar uma greve, onde passamos 24 dias do mês de novembro com algumas atividades paradas. Infelizmente, não foi, pelo menos na sua totalidade, porque nós sabemos que o serviço público ele realmente também não pode parar, precisa estar funcionando pelo menos 30%, né, das atividades essenciais. Mas o que nós gostaríamos mesmo era que os servidores, as servidoras, tivessem aderido à greve, porque nós sabemos da força que a gente tem. Porque sem servidor lá no seu local de trabalho, a política pública não é executada, né? Infelizmente, as pessoas que precisam da saúde, da educação, da limpeza, da segurança e de toda a política pública do município, ia ter dificuldade de encontrar, exatamente por encontrar o quê? Um funcionário insatisfeito, um funcionário que está com o mínimo do seu direito desrespeitado, que é o seu salário base. Então, no final da greve, a greve já finalizou exatamente porque o prefeito sentou com a comissão de greve e colocando lá umas datas que dizia o seguinte, né? Só fazendo assim um pequeno retrospecto para a gente chegar onde o juiz chegou, que foi no bloqueio dos recursos. Ele acordou junto com a comissão de greve que entre 10 e 20 de dezembro estaria pagando o 13º de todos os servidores. E começou já descumprindo, porque a segunda parcela dos professores foi paga no dia 21, onde a lei é muito clara, né, tem que pagar até o dia 20, e os aposentados e pensionistas receberam no dia 22. Até o dia 30 de dezembro, segundo o prefeito, pagaria o mês de novembro. Infelizmente, isso não aconteceu. E também, segundo o prefeito, até 11 de janeiro estaria pagando o mês de dezembro. E hoje são 20 de janeiro e ainda tem mais de 50% dos servidores da prefeitura para receber o mês de dezembro. Então, assim, por conta desse descumprimento, né, lá na ocasião, no dia 30 de novembro, onde teve a Assembleia para decidir, a Assembleia, muito soberana, decidiu dar um voto de confiança ao prefeito. Tudo bem, vamos ver se ele tem capacidade de cumprir. Se não cumprir, é greve novamente. E como ele descumpriu, quando foi no dia 30 de dezembro do ano passado, o presidente do Sindicep, o professor Valíris, já publicou o edital convocando para uma assembleia no dia 16 de janeiro, onde nós iríamos discutir a situação, né? E a pauta principal seria o quê? O descumprimento por parte do Poder Executivo. Dr. Valdeci, que é o assessor jurídico do sindicato, veio, e aí ele, muito sábio, né, muito perspicaz, uma pessoa assim que está do lado realmente do servidor público, é militante, é um advogado que está do lado do povo mesmo. Ele colocou que, ao invés de deflagrar uma nova greve, por que não potencializar a ação que estava em curso na justiça? Então nós fomos até o promotor no dia 16 para conversar com o doutor Vicente em relação a essa ação civil pública. E ele colocou que já tinha, né, por conta de tanta procura, de tanta manifestação dos servidores, já tinha entrado com essa ACP para poder o juiz, né, analisar. E nós conversamos com ele, ele mesmo também se prontificou a conversar com o juiz para poder acelerar. Fomos até o fórum, e aí o doutor Valdeci conversou com o doutor Rogaciano, e faltava só ele deferir, né? Só ele despachar. E nós fomos no fórum na quarta, fomos na quinta, e na quinta-feira foi que a gente recebeu a cópia, né, o espelho da decisão do juiz. A gente faz questão de fazer uma leitura, ninguém não vai ler na íntegra, Jorge, porque são
13 páginas, né? São 750 laudos desse processo, né? Um processo para decidir, para você ver, a justiça é morosa, mas um processo só para deferir, né? Para despachar sobre bloqueio ou não, só esse processo ele contém 750 laudas. A gente está com a cópia, né, porque a gente faz questão de arquivar, né, tudo que diz respeito de interesse dos nossos servidores, mas a gente não vai ler na íntegra, porque são 13 folhas aqui da decisão, mas a gente vai fazer uma retrospectiva do que aconteceu no dia 13 de dezembro, onde já tinha uma autorização do juiz para poder bloquear os recursos. Então, essa decisão que faz um retrospecto diz o seguinte: trata-se de ação civil pública de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência provisória antecipada em caráter antecedente, ajuizado pelo Ministério Público Estadual em face do município de Xiramubim, representado pelo prefeito, senhor Cléber Pavone Ferreira da Silva. Afirma em síntese que a municipalidade está em atraso com o pagamento da remuneração dos servidores e prestadores de serviço público de Xiramubim. A título de exemplo, os servidores da saúde estariam com 4 meses de atraso, o que comprometeria o funcionamento regular do hospital regional. Isso aqui o juiz faz todo o resgate da história, né, desde as primeiras manifestações, dos primeiros movimentos, das realizações das assembleias até o dia 18 de janeiro, que onde foi a decisão. A Prefeitura Municipal reconheceu e apontou a dívida pendente com o funcionalismo público em geral. Os recursos constitucionalmente assegurados são repassados pontualmente ao município de Quixeramobim. Houve representação do Sindicato Servidor Público de Quixeramobim, indicando aí a situação periclitante da administração pública local, onde se revela a preocupação com a situação de penúria dos servidores, sobretudo por não haver indicativo de solução ou plano de pagamento. Requereu a concessão de tutela provisória em caráter de urgência liminar antecipatória do bloqueio dos recursos oriundos do FPM e da cota do ICMS, até o limite do valor da folha de pagamento de todos os servidores ativos e inativos dos meses em atraso, de maneira a garantir o recebimento dos seus vencimentos até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido. Postulou também outras providências, dentre os quais a requisição de informações à Prefeitura acerca do valor exato da folha de pagamento dos servidores em atraso. Regularmente intimado, o município de Quixeramobim, em síntese, sustentou a impossibilidade do bloqueio de repasses constitucionais, invocou a teoria do órgão para afastar a imposição de multa pessoal ao prefeito, informou a quitação da folha de pagamento até o mês de setembro e justificou que a situação de atraso estava sendo solucionada. Requereu, ao final, indeferimento da liminar sequestrada. Em nova petição, protocolada no dia 27/11/2017, o município de Quixeramobim veiculou que a folha de pagamento dos servidores se encontrava 84% e que o remanescente seria até 30 de novembro de 2017. Este juízo, em decisão liminar, deferiu parcialmente o pedido liminar do Ministério Público nos seguintes termos: dessa feita, defiro o pedido para que seja efetuado o bloqueio dos recursos oriundos do FPM e da cota do ICMS em valores suficientes para quitar a remuneração do funcionalismo público ativo e inativo dos meses eventualmente não adimplentes, incluindo novembro de 2017 e o 13º salário. Então, as determinações dirigidas ao município de Quixeramobim deveriam ser cumpridas no prazo fixado sob pena de multa diária de R$1.000, a recair sobre o ente público, uma vez que é parte promovida desta ação. O município de Quixeramobim manifestou-se nos autos, juntando a folha de pagamento dos servidores e informando o que se segue: a realização de acordo com o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, conforme anexo A. Pagamento integral do 13º salário dos servidores, a quitação dos débitos salariais referente ao mês de outubro, a quitação do salário da Secretaria de Educação referente ao mês de novembro de 2017. O município de Quixeramobim manifestou-se nos autos, postulando pela revogação da tutela provisória anteriormente concedida por este juízo, face ao cumprimento das determinações impostas na decisão
mencionada. O Ministério Público argumentou em síntese que, no dia 14/12/2017, o município juntou o comprovante de pagamento referente ao mês de outubro de 2017, de parte do mês de novembro de 2017, bem como do 13º salário, permanecendo a inadimplência da quase totalidade do mês de novembro do ano passado. Embora o município tenha celebrado acordo com o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais e a Comissão de Greve, e usado isso como fundamento para a revogação da medida liminar no ofício 001/2018, o sindicato informou ao Ministério Público que o município descumprira os acordos, indicando a continuidade da greve e inadimplência no pagamento dos servidores públicos locais, a ponto de ensejar a nova Assembleia Geral para a retomada do estado de greve, conforme documentos anexos. Não foram juntados nos autos do processo relatório minucioso da folha de pagamento dos servidores em atraso, o qual deveria ser apresentado em até 48 horas da decisão, bem como sua apresentação diretamente às instituições financeiras que receberam recursos financeiros do requerido, inexistindo nos autos informações de que tais informações tenham sido apresentadas aos bancos pelo ente estatal ora requerido. Embora os bancos tenham sido intimados para procederem ao bloqueio dos valores do FPM e do ICMS, há fortes indícios de que não usaram os valores bloqueados para a efetivação do pagamento dos funcionários públicos. Muito provavelmente em razão de não apresentação da folha de pagamento em atraso. Prova disso é o projeto de lei 43/2017, apresentado pelo Executivo à Câmara de Vereadores de Quixeramobim, o qual foi apreciado em regime de urgência na sessão extraordinária do dia 28 de dezembro de 2017 e dispunha justamente sobre a autorização da utilização de valores existentes na conta aplicação do Instituto de Previdência do município para a quitação de débitos referentes ao mês de novembro e empréstimos consignados. Mesmo havendo ordem de bloqueio em valores suficientes para a quitação integral da folha de pagamento do mês de novembro do ano passado, com repasse pontual dos valores do FPM e de ICMS, o ente municipal enviou o projeto de lei 43/2017, que foi aprovado pela Câmara de Vereadores, para fazer uso dos valores existentes na conta previdenciária, ignorando inclusive a obrigatoriedade da observância de critérios que preservem o equilíbrio econômico e atuarial do regime previdenciário dos servidores públicos municipais previsto no artigo 40 da Constituição. Então, o Ministério Público, no dia 19 de dezembro do ano passado, ingressou com pedido de ratificação da revogação da tutela provisória concedida por meio de medida liminar. O Ministério Público, então, manifestou-se pela renovação da medida liminar para quê? Para prorrogar a ordem de bloqueio dos valores do FPM e cota do ICMS, por persistirem motivos e razões que deram ensejam à concessão da medida, até que se realize perícia nas contas municipais por técnico nomeado por este juízo para o atendimento das normas da Lei Complementar 101/2000, sobretudo nos artigos 15, 16 e 17 da referida lei. Diligenciar junto às instituições financeiras para que informem acerca da efetivação do bloqueio dos valores bloqueados, da apresentação de relatório minucioso, das folhas de pagamento dos servidores em atraso e da efetivação dos pagamentos em servidores aos servidores públicos. Diligenciar junto ao município de Quixeramobim por meio da prefeitura para que informe sobre o cumprimento da decisão judicial, especialmente acerca da apresentação de relatório minucioso das folhas de pagamento dos servidores em atraso, conforme ordem judicial. Este juízo em decisão das folhas 519 e 520, acerca do pedido do Ministério Público, sobre a renovação da medida liminar de bloqueio mencionada, determinou a intimação do município para se manifestar a respeito do prazo de 72 horas. O município de Quixeramobim alegou em sua manifestação que não se absteve de informar este juiz sobre a situação do pagamento da folha, havendo peticionado em várias ocasiões nesse sentido. Ademais, aduz que em 12 de janeiro de 2018,
O município de Quixeramobim comunicou ao Ministério Público que cumpriu com as obrigações salariais relativas ao exercício do ano passado, havendo regularizado o pagamento do mês de novembro e 13º salário até 10 de janeiro de 2018, realizando todos os pagamentos dos servidores que deveriam ser realizados durante o exercício do ano passado, conforme documentação em anexo. Acrescenta que o relatório dos valores em atrasos de 2017 existe unicamente por parte do mês de dezembro de 2017. O relatório em ordem alfabética dos servidores no exercício de 2018, somente após dia 22 de janeiro, quando da finalização da folha de pagamento, ocasião em que todas as secretarias enviam suas folhas para pagamento do servidor. Ainda o município encaminhou mídia digital, na qual consta a lista dos agentes públicos. Agora nós vamos ao relatório, George, final, né, do parecer do juiz Dr. Rogaciano Bezerra, que diz o seguinte: pelas provas carreadas aos autos, entende presente os requisitos autorizadores da antecipação da tutela. Pelo exame dos autos, constata-se que o município de Quixeramobim está em débito com seus servidores no que tange ao pagamento da remuneração alusiva ao mês de dezembro de 2017, como se recolhe da própria manifestação do município em janeiro de 2018. A probabilidade do direito está configurada não só nas declarações juntadas pelo Ministério Público, mas também nas próprias manifestações do município de Quixeramobim, em vez que se deduz que os servidores amargam novamente inadimplência mesmo a concessão da medida liminar proferida por este juízo no dia 13 de dezembro do ano passado. O receio de dano irreparável ou de difícil reparação evidencia-se pelo caráter alimentar da verba, que se presta a garantir o mínimo existencial do indivíduo, garantido pela Carta da República e, por conseguinte, a dignidade dos servidores municipais e de sua família. Ademais, destaca-se a iminente probabilidade de greve dos servidores municipais, o que acabaria por prejudicar os munícipes de forma acentuada, desprovidos da prestação de serviços públicos essenciais, ainda mais no caso da conduta do poder público apta a legitimar o movimento grevista em termos legais. Ademais, o bloqueio dos recursos oriundos do FPM e da cota do ICMS não inviabiliza a condução da gestão do município, já que não representa nem de longe a totalidade das receitas municipais. Desta feita, defiro parcialmente o pedido do Ministério Público para que seja efetuado o novo bloqueio dos recursos oriundos do FPM e do ICMS em valores suficientes para garantir integralmente a remuneração do funcionalismo público municipal, ativo e inativo, relativo aos meses eventualmente não adimplentes, incluindo o mês de dezembro de 2017, bem como os meses vindouros do exercício de 2018, até o prazo de 60 dias a contar da publicação desta decisão. Oficiem-se ao Banco do Brasil, à Caixa Econômica Federal e às instituições financeiras que recebem recursos financeiros do município de Quixeramobim, inclusive os provenientes do FPM, para que procedam com o bloqueio do numerário até existente, até o limite necessário para a quitação da folha de pagamento em aberto, além das referentes nos meses vindouros do exercício de 2018, correspondente ao período de 60 dias a contar dessa data, conforme informação a ser prestada àquilo promovido. Na oportunidade, determino a cientificação das instituições financeiras de que o pagamento dos meses em atraso deverá ser feito de imediato, bem como o pagamento relativo aos meses vindouros do exercício de 2018, limitados ao período de 60 dias da publicação desta decisão, os quais deverão ser realizados de forma usual, pontualmente, sem indevidos atrasos. As determinações dirigidas ao município de Quixeramobim deverão ser cumpridas nos prazos ora fixados, sob pena da multa diária de R$1.000 a recair sobre o ente público, uma vez que é a parte promovida dessa ação. A presente decisão manterá todos os seus efeitos pelo prazo de 60 dias, a contar de sua publicação, ocasião em que se analisará novamente a necessidade da prorrogação da medida. Por outro lado, caso normalizada a situação da folha de pagamento do município de forma integral, nada impede a possibilidade de análise da revogação da tutela provisória, antes do encerramento do prazo, em respeito, inclusive, ao princípio da separação dos poderes, constitucionalmente tutelado no artigo 2º da Constituição da República, constituindo-se, inclusive, como cláusula pétrea. Quixeramobim, 18 de janeiro de 2018, Rogaciano Bezerra Leite Neto,
juiz substituto titular. Então, assim, a gente até tomou conhecimento, Jorge, que tem até alguns funcionários que não receberam os seus proventos integrais do mês de novembro, né? Aqui diz que o mês de novembro o 13º está quitado. Só que nós sabemos que ainda falta pagar alguns agentes públicos, alguns servidores integral. Foi pago só de forma parcial. E a gente pede, assim, aos nossos companheiros, independente se você é efetivo, se você é comissionado, se você é serviço prestado, se você está sendo lesado, né? Se o seu dinheiro não está vindo integral, além dos atrasos, procure o sindicato. A gente tem uma assembleia no dia 22, aproveito aqui até para reforçar o convite, a partir das 7h30 da manhã, onde a gente vai analisar a situação atual e deliberar. Mas que se você está sendo lesado, passe no sindicato que a gente, para nós tomarmos as devidas providências, porque tomar conhecimento, né? Então nós sabemos que essa decisão do juiz é para bloquear os recursos do FPM, do ICMS, isso num prazo de 60 dias. Então qual é a nossa leitura? Que esse dinheiro não pode ser gasto para nenhum outro fim, a não ser para pagamento de servidor público. O mês de dezembro, o mês de janeiro e o mês de fevereiro. Infelizmente, quem está pagando o funcionário cheirando bem a justiça. Exatamente. Não deveria estar acontecendo isso, porque como o próprio juiz coloca, o seu salário é uma verba alimentar. Ninguém pode atrasar salário, é crime, é ilegal. E além dessa imoralidade, né, desse crime contra o servidor que trabalha, que cumpre horário, que ajuda esse município a ficar limpo, a receber as pessoas, a encaminhar, a orientar, faz da sua força de trabalho para poder contribuir, e no final o mínimo que você tem direito você não recebe, que é o seu salário. Então, assim, é uma tristeza a gente ler essa liminar, né? Porque na verdade não era para estar acontecendo. Quixeramobim é considerado, George, de médio porte. Quixeramobim é o 3º município do Sertão Central que mais recebe dinheiro do governo federal. Então, assim, falta de planejamento, falta de prioridade, né? Infelizmente, os nossos gestores estão insensíveis à causa. Poderia muito bem se planejar, priorizar servidor, porque o político inteligente, ele não dá tiro no pé. E dar tiro no pé é deixar atrasar salário de servidor público. Com certeza. E é importante a gente lembrar, né, Edilé, que até os próprios folhas de pagamento que são de recurso a nível federal, que por exemplo o Fundeb, né, tem servidor que ainda não recebeu os 40%, né, os professores temporários aí também tiveram, de repente perderam seus postos de trabalho, né, os que são temporários, ainda também não receberam, e não existe previsão, não existe o cenário. Agora tem, por conta da liminar, juiz, exatamente. Agora tem, inclusive agora a própria liminar coloca, né, o quê? Imediato. O imediato, assim, a gente pensa assim, por que o juiz, a gente questiona, né, até assim, por que é que não coloca assim, não limita, até o dia 25 tem que pagar, até o dia 23? Porque o imediato da justiça pode não ser o imediato do prefeito. Exatamente. Né? Fica muito vago, muito indefinido essa questão de pagar imediatamente. Mas que a gente espera que na próxima semana, né, todos os servidores recebam já os seus proventos do mês de dezembro e já comece lá a pagar o mês de janeiro, porque o mêsinho já está se acabando, né? Pois é, e a gente também fica pensando como é que vai começar as aulas com isso, né? A gente vê aí um cenário de que ainda não tem professor que não recebeu o mês de dezembro, como é que esses professores vão voltar para a sala de aula? Onde a gente sabe muito bem que os professores efetivos não cobrem toda a demanda de aluno que existe hoje no município, né? Só o professor efetivo. Então, a gente, nesse dia, no dia 16, né, depois que nós saímos lá da sala do juiz e nós fomos para a Assembleia deliberou o quê? Estado de mobilização permanente, Assembleia Geral Extraordinária no dia 22 de janeiro, a gente reforça o convite, às 7h30 da manhã, na sede do sindicato. Você aposentado, pensionista, de todas as secretarias, não deixe de participar, porque a gente sabe que o que está caminhando é às custas dos servidores que não está ficando calado, não está ficando de braço cruzado através do sindicato. E também foi aprovado
uma comissão para estudo da folha de pagamento da Prefeitura e uma auditoria na folha de pagamento da Prefeitura pela PGJ, bem como um abaixo-assinado para endossar a referida solicitação e ainda em apoio às ações ajuizadas pelo Ministério Público para obrigar a realização de horários. Tudo embasados nos mais valorosos princípios constitucionais e contidos na Lei Orgânica Municipal de Quixeramobim. Esse atraso para sempre é que de correr o risco de 2 em 2 meses ou de 3 em 3 meses estar sempre a justiça bloqueando o recurso para poder obrigar a pagar, enquanto que como você falou que nós deveríamos nesse momento estar lançando a campanha salarial 2018, né? Nós estamos atrás do quê? Do mínimo, que é o salário. Podia estar falando de concurso público, estava dando uma olhadinha no site dos concursos, olha, Palhano, Camusim, Solonópolis, está tudo realizando concurso público. Porque tirando o BIM fala concurso público, é um concurso completo, né? Onde, na verdade, acabe com essa humilhação, com essa mendigagem de estar correndo atrás de vereador para conseguir um emprego altamente precário, porque você tem que ficar quieto, calado no seu canto, que eu acho isso aí o mais prejudicial, porque se você não votar no fulano, você vai perder seu emprego. O concurso público, além de garantir a estabilidade, acaba com essa dependência. As pessoas não precisam andar com pires na mão, pedindo a vereador, que não é papel de vereador estar arranjando emprego. Papel de vereador é estar lá na Câmara fiscalizando o Poder Executivo. Papel de vereador é estar cobrando por que o repasse não está sendo feito para o QUIPREV. A gente enviou, nós estamos fazendo a nossa parte, George, isso aí nós temos consciência tranquila. Enviamos semana passada no ofício do presidente do QUIPREV, solicitando uma audiência, onde nós estamos querendo, enquanto sindicato, enquanto conselheiros do conselho do QUIPREV, a planilha do repasse do patronal, que nós sabemos que não está sendo feito, né? E nem também do repasse do servidor público da sua forma integral. Então, assim, tá tudo virado, as coisas precisam começar do zero, né? A gente sabe que entra secretário, sai secretário, mas o intuito não é de melhorar, parece que o intuito é de acirrar cada vez mais, né, as pendências, e a gente não quer isso para a nossa cidade. A gente quer que os recursos venham, que sejam bem administrados, bem planejados, né? Porque não dá mais para continuar nessa situação de penúria que o servidor vive. É aquela história, faz de conta que eu ganho, faz de conta que eu trabalho, né? A gente vê cada dia mais as coisas sendo retraídas, diminuídas por parte dos usuários. Fala-se na história de terceirizar o hospital, e nós sabemos que no frigir dos ovos, essa terceirização é para reduzir, né, a prestação de serviço ao usuário, à população, é para fechar, é para reduzir despesas no sentido de reduzir serviços. Então, os nossos serviços, nosso direito cada vez mais sendo reduzidos. A Câmara Municipal precisa estar atenta, saber realmente o que está por trás disso, porque, na verdade, é só chumbo grosso na cabeça do trabalhor. Infelizmente, né? A nível municipal e a nível nacional também. Então, assim, só para concluir, que nós estamos passando aqui do horário, a gente vai só dizer as secretarias que foram pagas até hoje. O Hospital Regional, apenas os efetivos, NASF, os agentes de saúde, Sereste, CAPS-AD, educação só 60% só os efetivos, assistência social, só os programas federais, como a questão do CREAS, do CRAS, mas ainda falta mais de 50%. Por exemplo, ação social, o gabinete também não recebeu, menos o pessoal que trabalha no fórum, né? Controladoria, infraestrutura, procuradoria, cultura, esporte, ouvidoria, governo, agricultura, finanças, gerenciamento da saúde, a educação dos 40% e 10% dos efetivos. Está faltando pagar os plantões médicos, todos os temporários, os aposentados e pensionistas, o CAIC, os agentes de endemia e PSF. Isso 22 de dezembro. 52 dias de atraso, né? Mas que a gente espera que, à luz da justiça, né, obrigando, infelizmente, tem que usar esse recurso, faça com que esse pagamento na próxima semana saia, porque para nós o imediato seria na segunda-feira, né? Com certeza.
Filiado passa do sindicato para se sindicalizar. O sindicato é a entidade que lhe representa, lhe defende, lhe orienta. E quem já é filiado e ainda não trocou a carteirinha, passe na nossa sede que você recebe a carteira na hora. E só mais uma última aviso, a gente está sempre em contato com o Tribunal de Recife, onde se encontra o processo da diferença Fundeb e Fundef, e o que a gente sabe é que está próximo de ser despachado, né? Está passando por uma triagem e nós sabemos que esse dinheiro, no mínimo 60% é para o professor da época, né? E nós esperamos também não entrar na justiça para fazer com que esse dinheiro venha para o seu dono, que é o professor. Então nós estamos acompanhando professores, professoras, quem já está aposentado também, fiquem de olho porque pode qualquer hora a gente convidar para uma grande assembleia onde a gente vai acompanhar esse recurso, porque já estão dizendo que esse dinheiro não é para advogado e não é para professor, e nós sabemos que quem está dizendo isso está se orientando pela um acordo da Procuradoria-Geral da União, aliás, da Advocacia-Geral da União, onde é um acordo antigo. Na verdade, professor tem direito sim. Já estamos contatando com os nossos advogados, com a federação, né? com a própria CUT, para poder a gente trazer para nós o que é nosso. Esse dinheiro era para ter vindo, como ele não veio, no dia que ele chegar é para ir para o bolso do seu dono, que é o professor, que é a professora. Então, assim, hoje já é o dia 20, né? Dia de São Sebastião, nosso distrito de Belém está em festa, e a gente roga, né, para os santos e os anjos iluminar a cabeça dos nossos governantes, fazer as coisas direito, porque eles querem viver bem, mas o povo também quer, né? Ninguém quer nada mais do que é nosso, por direito. Então, uma boa tarde, um bom final de semana e até o próximo programa, se Deus quiser.